Então, é, eu recebi umas coisas na caixa de mensagem, umas perguntas, conversei com alguns amigos por telefone hoje, e o dia foi bem puxado, e também vários problemas, né? Recebi duas ligações, né? E vocês sabem quem, né? Porque eu postei aí. Enfim, eu, não aguento, eu mesmo não aguento mais esse assunto. E vim aqui explicar algumas coisas sobre mim. Vamos colocar sobre minha pessoa, né? Aí dos 9 aos 35, skate todo dia, por mais de 6 horas todos os dias, né? Essa foi a maior parte da minha vida. No intervalo disso, cara, o que acontecia no intervalo disso? No intervalo disso, eu tentava ter família. Por quê? Porque eu era filho de uma mulher que tinha uma família disfuncional. Meu pai morreu, né? Minha mãe se abaseou com outro rapaz que me tratava muito bem quando eu era pequeno, até quando eu fui grande. Eu não tenho, assim, diretamente com o Afrânio, que era o meu padrasto, eu não tenho nenhuma lembrança de algo ruim que ele tenha feito pra mim. Pra minha mãe já foi negligente várias vezes, enfim. Era o problema do relacionamento deles e não era positivo. Eu não, nem cresci para sair de casa. Eu saí de casa muito cedo e mães de amigos meus me viram feridos de surras que eu tomava, que eu apanhava em casa. Eu sofria bullying na escola. Mas enfim, desde os 9 anos eu já passava mais o tempo na rua do que em casa. Com 7 eu já aprendi a pegar ônibus. Com 9 eu já andava de ônibus circularmente da Barra Funda para o centro, da Barra Funda para o Paraíso, que eram os locais que eu tinha destino, né? No Paraíso tinha o destino, a minha avó trabalhava lá, cuidando de um médico aposentado, e no prédio tinha amigos. A mãe de um desses meus amigos decidiu, né, me ver mais lá do que cá e chegou a pedir adoção pessoalmente para minha mãe e não conseguiu, mas mesmo assim eu fiquei mais lá do que cá, né? E posteriormente disso veio a minha independência, logo cedo, com 16 para 17 anos. 17 anos eu já estava na Pompeia, já era profissional de skate e, e vivia eu e um amigo meu, o Luciel, colado e ali o pai do Luciel era desembargador e a gente vivia num apartamento lá na Iperuíque, né? A gente tinha as mesmas namoradas, tipo, ele namorava a Andréia, eu namorava a Luciana, que é a irmã da Andréia, ali na Pompeia. Isso, antes disso eu frequentei a Mustabi um tempo, para varar rampa, para fazer coisa, Praça Roosevelt, né, os Roosevelt Boys e tal. Teve todo esse período da minha era do skate, Prestige, ZN, né, essas pistas de skate. Andei muito com o Tron, tem muita gente que me conhece de andar com o Tron. Enfim, essa parte da minha vida do skate, puro skate, né? E aí posteriormente foi tendo outras coisas na minha vida. Eu tocava instrumento, então eu fui montando banda, aí teve o Natimortos, aí teve uma sequência de coisas. Eu ia no espaço retrô, né, que eu gostava de post-punk, gostava de um monte de música. Então teve um período da minha vida extenso em que eu estava nessa contracultura, né? Que na época era contracultura, né? Hoje eu já não vejo mais como contracultura. E isso é abreviando e sintetizando ali
20, 30 anos da minha vida, de prática da minha vida, né? E aí no skate deu muito bom, sempre. Viajei bastante para tudo quanto é lado do Brasil. Depois, mais maduro, comecei a viajar para fora. Sempre quietinho, na minha sequência, sem fazer alarde. Na época a rede social apareceu tarde, apareceu o Orkut, né? Depois o MySpace. E mesmo nessa época eu era muito encolha do que eu fazia na vida, porque eu fotografava, eu gostava de fotografar, eu gostava de revelar. Isso cresceu comigo, né? Eu gostava de filmar também, mas eu não gostava de ser fotografado e eu não gostava de ser filmado. E eu não gostava de saber o meu destino, então quando perguntavam pra mim, onde você foi? Eu tava em Santos. Onde você tava? Eu tava em Porto Alegre. E às vezes eu tava em outro lugar que você não podia nem imaginar, né? Mas conhecendo a Bahia, onde fosse, mas quietinho, na minha, muitas vezes sozinho, com uma mochila e o meu skate, né? E foi vários destinos por aí afora. Mas não é disso que eu vim falar aqui hoje. Eu vim falar hoje de depois disso, né? Quando eu me tornei adulto mesmo. E, e não que eu não fosse nessa época. E por volta dos 19 anos eu tive meu primeiro filho com a Patrícia. Ela foi morar junto comigo na casa da minha mãe. E aí a gente ficamos juntos ali 1 ano, 2 anos. Aí ela se separou de mim. E depois, 5 anos depois, ela me deixou o Gabriel para criar. Quem foi na ZN viu muito eu de carrinho de bebê, com o Gabriel dentro do carrinho, a Patrícia sentada lá vendo e tal. E depois da ZN, quem me viu muito, eu andava muito nessa época nas Águas Espraiadas, né? E eu ia muito para Santos com o Gabriel na pista do Chorão. Então quem me viu com o Gabriel bastante na pista do Chorão era a época que eu tava pai solteiro, do Gabriel. E eu fui durante muito tempo pai solteiro do Gabriel. Passei um tempão, até os 16 para 17 anos, ele ainda vinha em mim, já voltado da casa da mãe, me procurar, a gente andou de skate junto, enfim, isso é uma outra história. Antes disso, no interromper disso, antes do Gabriel vir, coisa, eu tive um relacionamento com a Daniele, mãe da Agnes. Morei por 6 ou 7 anos em Porto Alegre. E aí eu trouxe a Daniele para São Paulo. E a Agnes viveu comigo, com a minha mãe, na fase dos bem pequenininha, dos 3 ali, até um pouquinho assim. Ficou aqui em São Paulo, depois voltou para Porto Alegre, né? Enfim, a Agnes e o Gabriel foram os meus primeiros filhos ali, né? De uma época muito boa, muito feliz da minha vida. Aí depois eu tentei várias outras amazias, né? Aí teve a Simone, aí teve a Cristina, né? Aí teve a Renata. Aí a Renata, ela ela andava de skate, ela tinha um programa, tal, né? Ela apresentava um programa, ela surfava. E ela quis que eu fosse com ela pra Floripa. E aí veio a nascer a Ariel, veio ter a Ariel, né? Que é minha filha com a Renata Ramos. E eu casei, foi a única com que eu casei no papel mesmo. Eu sou divorciado da Renata Ramos. Enfim, fiquei em Floripa depois que terminou o relacionamento mais uns 2 anos, sozinho. Ao todo deu 6, 7 anos morando em Floripa. E vim para São Paulo. Vim para São Paulo, já encontrei minha avó bem debilitada, velhinha. Minha mãe também já estava
tava trabalhando muito, morava no trabalho e tal. Mas assim, senti o lance de ficar, mas também não fiquei. Fiquei por pouco tempo. Aí comecei a ceder um relacionamento que já tinha tido contato com a Xana, que todo o tempo que eu tive contato com ela sempre foi preconceito por ser skatista e por ser pobre. Esse cara é pobre, é skatista, o que você quer que esse cara? Né? Que era uma burguesada antipobre, que é o comum em São Paulo. Né? E, enfim, aí a primeira gravidez não vingou, veio a segunda gravidez. No meio da gravidez, os lalala me expulsou, né? Sem justa causa, não houve briga, não houve nada. Não chegou um dia, aquele namoro de interior, que me obrigaram a ter, porque não era o que eu tinha com ela, de eu ir na sala da casa dela e ficar lá no sofá. Né? Ela terminou comigo. Eu fui chorar as pitangas e afundar o pé na jaca. E nisso ela terminou comigo no meio da gestação. E quando eu chegou ali pros 8, 9 meses, é claro que eu tentava, tinha contato pelo telefone, ela apareceu dizendo que a criança tinha nascido natimorta, enforcada dentro da barriga dela, e que ela tinha enterrado, e que eu não tava no enterro. Sendo que nem me procurar, ela procurou, porque não tinha cara pra me procurar, né? Depois do que ela fez. Que foi o primeiro sinal de que ali eu não tava bem assistido por mim mesmo, de ter meus sentimentos aferidos por ela. Depois disso, eu recebi uma proposta dela de relacionamento, entrei dentro da proposta, foi pedida a Aline. Eu falei, meu, mas eu sou pobre, tô numa fase já decadente, eu não tenho grana, eu já criei filho, isso é uma grana, você tem grana, sei que sua família não gosta de mim, não, mas eu quero bater o pé. Foi que foi, veio a Aline, aí eu falei, olha, mas essa eu quero criar integral. Por mais que eu não tenha grana, você é advogado, não vai me enfiar no pau, porque aí eu vou viver na cadeia, né? Como é que eu vou tirar essa pensão aí? Não tinha noção, eu era moleque, eu achei que ia me cobrar milhões, não tinha noção de nada, né? Aí aceitei. E já estava sendo alienado parentalmente da Renata com a Ariel, né? Porque eu não vi crescer, né? Não deixou ter contato, não procurou, enfim. Eu procurei, não conseguia. E a Agnes já não, a Agnes era criada pelos avós, mas eu convivia mais com as irmãs dela, que era filha de outro cara, com a Daniele, do que a própria Agnes. Engraçado, porque eram os adventos da internet, né? MSN. A gente é da geração heróica, né? Que veio do analógico pro digital, né? Fez a transição, desenvolveu tudo, a tecnologia. Eu me lembro de fazer curso de HTML e de mexer muito no MySpace, fazendo página. Ganhei grana fazendo diagramação em página do MySpace. Era muito ativo no MySpace. Né? Quem é dessa época que estava no meu MySpace lembra bem, mas eu conversava mais com gringo, era mais gringo, né? Era mais inglês e era mais gringo. E foi a fase transicional da coisa toda. Hotmail, pá, os Nokia que mandava mensagem, que já tinha Orkut, que já tinha MySpace, que a gente olhava umas telinhas pequenas, fodidas, com umas resolução, tudo engasgando, umas internet pipoca pra caralho, né? Teve tudo isso aí. E a gente
venceu. Aí eu fui diversificar as minhas profissões, né? Cheguei a trabalhar em açougue, depois que eu fiz curso de gastronomia, porque o curso de gastronomia que eu fiz dava noções de corte, eu tive a aula de açougue, tal, tal, tal. Fui trabalhar num açougue em Floripa. Fui trabalhar, meu primeiro restaurante que eu trabalhei foi tudo em Floripa. Trabalhei num restaurante de um hotel. Aí esse hotel me transferiu para São Paulo, trabalhei também, né? Naquela época você trabalhava muito freela nessa área, assim, você não conseguia muito que registrar a carteira, ainda meio pá. E aí você não registrar, você ganhava mais grana. Então, pra mim foi lindo, né? Eu fiz um pé de meia ali e fiquei mais, porque eu já tinha aprendido com o skate, com os patrocínios, a fazer pé de meia e ficar um tempo sossegado, vivendo de uma rendinha, né? E, enfim, toquei o barco, toquei a ficha. Aí uma hora eu olhei pra minha avó, pra minha mãe e falei, não vou ficar em São Paulo. Tem os agitos, tem as coisas. Né? Aí comecei a produzir festa, produzir banda. Fui pra uma área de cultura artística legal, né? Aí fui ensaiar com banda de rap, teve a época do Instinto Urbano, também que foi legal pra caramba. Cheguei a me apresentar no palco, eu, o Arthur, tal. Patrocínio da 775, do Abraão, que não tá mais vivo, que era um cara gente boa pra caralho, né, meu? E, enfim, tem tudo isso, tem muitas outras histórias, muitas outras coisas que eu vou, se Deus quiser, contar em outros vídeos. Mas o que tá acontecendo agora, esses vídeos que eu tô postando pra você, é realmente traumático. E eu fico embasbacado com isso, né? Eu tive uma época que eu também trabalhei nas revistas de skate, né? Eu trabalhei na revista Tribo, eu era uma espécie de contínuo, na época que o Márcio Tanabe era sócio da revista, e depois o Márcio Tanabe me pôs na pista dele, que ficava ali embaixo do viaduto ali, e eu cuidava da pista também, e aí fui pra revista lançar a SKT, junto do dono da SKT. A gente lançou, tinha minha coluna lá, né, na revista. Escrevi. Depois eu fui também é, ajudado muito pelo Ale Viana. Foi muito bom essa fase aí, tal, da catástrofe e tal. E fui para fazer o primeiro projeto de escola de instrutor de skate e de escola de skate, né? Dando aula primeiro na mini rampa do Butantã, que era dentro de uma escola, e depois fui pro onde era a antiga FEBEM Imigrantes, tinha construído uma pista, a gente abriu um modelo de escola lá, isso dentro da CBSK, né? E foi uma outra fase muito importante, ali nos meados de 2002, 2003, 2004. Foi muito importante essa fase pra mim, assim, foi muito legal, né? Que aí depois eu fui pro Criança Esperança, também dar aula de skate lá. Enfim, foi os últimos passos pra minha aposentadoria no skate. Depois eu andei mais uns 10 anos, né? Porque eu sempre andei pra mim, né, cara? Eu não sou um cara de, vamos fritar a cara na exposição e tal. Tal. Até meus vídeos que eu faço hoje não é querendo, eu quero ficar famoso. Não, mano. Eu sou um cara humilde, simples. Pode parecer que não, porque eu gosto de coisas boas, eu gosto de uma aparência bacana, da hora, pelo menos pra mim, para os outros não sejam, tanto faz pra mim. Mas o que tá me acontecendo é muito injusto, muito cruel, muito covarde. Porque as pessoas que se relacionavam comigo, vamos voltar agora no ano de 2018, tal, cobravam uma retidão e postura coloquial comigo, tipo, você firmou um compromisso de ficar comigo, você vai ter que engolir minhas pancadas. Se eu tenho mais grana que você,
né? Você é dependente de mim. Então você não vai gritar. Eu vou te bater moralmente, eu vou te humilhar, eu vou te dizer o que, e você não vai querer ir embora porque você está comprometido em ficar aqui comigo. E eu sou um cara que tem a liberdade no coração, plantada desde lá do skate, desde lá atrás com a minha mãe, desde pequenininho. Ah, você me bateu, você me humilhou, blá, 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 blá. Deixa eu sair ali para comprar um sorvete para você ver se eu vou voltar. E na fase adulta nem era assim que acontecia comigo. Olha, acabou, tchau, não vou mais ficar aqui, não quero mais, pá. Ah, não, você não gosta mais de mim, ah, não, você tem outra, ah, não sei o que lá. Ô, meu, olha, não é isso que interessa, interessa que essa situação aqui não dá mais. Separava as coisas e isso, né, dentro do meu autismo, dentro do meu TEA1, que é onde bloqueio você não entende, e eu não era diagnosticado naquela época, e agora estou esperando o diagnóstico oficial aí, tá? Não ia entender nunca. E isso foi se manifestando na minha vida. De 2011, 2018, eu, eu, eu tive relacionamento com essa mulher aí, que eu não gosto nem de citar o nome, né? Mas vocês sabem, porque ela está relatada em vários vídeos, em várias descrições, ali no Instagram, nas minhas páginas, e enfim, na minha história. Tem um monte de gente que sabe, tem gente que pergunta, fala pra mim, né? Ela era borderline, cara. Ela é borderline. E borderline é uma coisa muito violenta. Né? Eu falo, tira de letra nada, mano. Eu me fudi pra caralho. E de 2018, conta 7 anos à frente. Era outra fase de transição do mundo. E durante esses anos ainda teve a Covid no meio, que levou minha família, mas desde lá eu já era perseguido. Tanto que quando eu saí de São Paulo pra ir namorar uma mulher mais velha que eu em Ubatuba, as pessoas já olhavam assim pra mim, nossa, mas isso é abuso, isso é porque não sei o que, blá, blá, blá. Eu tava curtindo a minha vida, eu queria viver aquilo, eu queria namorar uma mulher mais velha, eu queria estar na praia, eu queria um outro tipo de vida, eu sempre pulando para uma outra espécie de vida, e se você for ver daquela cadência para cá, economicamente, né, para colocar aí como tem sido pregado pelo recalque das pessoas que ficaram para trás, eu não tive evolução econômica nenhuma. Foi só decadência. Abusador econômico, ele evolui economicamente. Nem que seja a marca da roupa, o relógio. Eu não tinha, eu fui ficando cada vez menos nada. Eu chegava de relógio, de óculos escuros, tudo de marca, de roupa, ganhado dos meus baratos de skate, das marcas de surf que eu tinha patrocínio, e saía sem nada dos bagulhos. A história é sempre a mesma. Se eu levava todas as minhas coisas, as coisas mais importantes não estavam lá. Elas já tinham sido digeridas pelo convívio. Porque, tipo assim, eu não tinha mamãe para ligar, mamãe, manda US$ 1.100 aí, porque tá faltando comida aqui na casa comigo e com a Helena, com a Camila, com a Cristina. Não tinha essa mamãe, nunca teve. Ninguém, pô. Faltou com a Denise. Inclusive, lembrando da Denise, que já tinha, né, problemas, e hoje a gente sabe que tem. Outro dia ela veio falar comigo, coisa mais querida do mundo, né? Perdeu o pai e a mãe também, não tem mais pai e mãe vivo, e já era adotiva, né? O meu término com ela foi horrível. Ela foi na minha casa, quebrou a porta do meu apartamento e roubou as coisas da minha casa, uns caras lá, e foi embora, né? Então, tipo, eu penso assim, caralho, é as coisas que já aconteceu comigo. E eu fiquei lá sentado em estado de choque. O Tomate, que ele andava skate comigo, foi lá me socorrer, me acordar, ô, mano, pá. E aí me deu uma depressão de vários dias.
E aí eu tinha marcado umas fotos com revista de skate, a fotógrafa foi lá, salvou minha vida, cuidou de mim, a gente se apaixonou, casei com a fotógrafa, entendeu? História de. Essa história eu vou contar um outro dia, a história da transição do momento Denise pro momento Cristina, né? E já existia a Xana nessa época. Né? Mas enfim. é, eu passei por muito perrengue. E não preciso ser uma pessoa hipócrita, sou uma pessoa da verdade. Muitas horas eu pensei em me encostar. Pensei, falei, mano, cheguei a falar assim com uma namorada assim, falei assim, "Ô, eu vou ficar com a outra porque a outra tem grana, mano, não aguento mais, eu só me fodo, tá ligado? Eu perco os meus tênis, eu perco as minhas roupas, eu perco as minhas viagens, e tipo, pai, eu consigo tudo com suor. Você que tem a mamãezinha que tá tudo na mão aí e tal. Ou dá um alívio pra mim aí. E não tinha alívio, cara. Nunca teve alívio, tá ligado? De 2018 pra cá, foi relação sempre. Eu vou assim, o pobre não entra com nada. O pobre, a história é sempre a mesma. Ele entra com a força de trabalho, contato e influência. E eu aprendi uma coisa da vida que bons contatos são melhores do que dinheiro. Eu cheguei em respectivas casas aí de evento que tem, e o cara tava lá com a casa bonita, fazendo os eventinhos dele micro, super cheio da bala, super cheio de coisa. Mas o cara não tinha contato para pôr uma Adidas lá dentro. Eu entrei lá dentro, rolou a Adidas lá dentro. Ah, não, mas não tinha contato para ter uma Element lá dentro. Eu entrei lá dentro, se aproveitaram dos meus contatos, a Element estava lá dentro. Eu vi dinheiro dessas paradas? Eu não vi. Eu fui abusado nessa situação? Fui. Eu pude reclamar? Não. Essa pessoa que fez, que estava através disso, já tinha me ajudado também. Da mesma forma. A única vez que alguém me deu um valor assim de grana que desse para fazer alguma coisa para mim foi essa pessoa. Então eu também me achei na dignidade de não, de não reclamar. E entendi uma coisa: contato, relacionamento, né? Prestígio, né? Vale mais do que dinheiro, né? Reputação. E aí depois de 50 anos, a minha reputação aí, ó, tal. Mas os últimos 10 anos, quando eu chego perto de 50, como tudo no Brasil, ninguém quer respeitar a terceira idade. Quem está indo para ela, quem fez 40 mais, começam a fuzilar. De desrespeito, de virar a ficha da pessoa lá. Tem ruga, olha lá, tá pobre, fudido, tá sem carro. Ó, não tem mais dinheiro, ó, decadente. Aí só vai mastigando a pessoa. Crack, 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 abusador, papapá. Espancador de. Papapá. E nesse recalque todo, eu tô passando por isso. Só que eu tô tranquilo na minha alma e no meu espírito, porque não tem tudo isso aí, sacou? Por que chegou agora? Chegou até aqui agora. Porque daqui pra frente, irmão, se acontecer alguma coisa, é minha virada de vida. E nos últimos 3 anos é reconstrução. Quem vê aí a linha do tempo de arte que eu venho praticando, 2021 arte, 2022 arte, 2023 arte. Aí 2023 eu dou uma murchada. 2024 murchada. Aí eu já reviro pra gastronomia. Tô virando pra gastronomia, outro espancamento. Toda vez que você vê uma foto minha executando coisas, fazendo arte, vem a crise, que quer jogar uma crise paranoide. Ah, não, ele é muito louco. Tava lá cheirando, fumando, papapá. É por isso que entra nessas crises. E tá vendo que é doidão? É o Raul Seixas, é não sei o que, Tim Maia, sei lá. Cara,
pessoas que vêm de subcultura, skatistas, músicos, atores, eles não, a gente não pode fazer nada. Se a gente chegar do lado do copo de cerveja na foto, a gente tomou a Ambev inteira. E se a gente estiver tomando a Ambev inteira no dia do próprio aniversário, a gente não pode, porque, aí ó, tá embicado aí faz um ano que tá assim. O aumentativo faz a graduação para acabar com a sua reputação. Assim é o Brasil. Enquanto o compulsivo, burguês e playboy é protegido na sombra do oculto porque ele está bancando a festa para todo mundo e ele vai estar lá no outro dia. Então ele é importantíssimo porque ele é a fonte de manter a porcaria para os outros. Essa é a merda. Então a marginalização é para quem está além da margem. E eu há muitos anos, amigo, com esse apelido que eu tenho, Ghost, eu tô além da margem. Tanto que hoje em dia tem vários pejorativos disso, que são o quê? São desaforos. Ah, eu vou fazer um ghosting, que é você não ir no encontro, que é você pregar uma peça vazia na pessoa, certo? Então isso tudo é muito cruel, sacou? Isso tudo é muito covarde, né? Assim como o que tá me acontecendo é mais covarde ainda. Mas assim, eu vou finalizar esse vídeo relatando e falando duas coisas, cara. Eu outro dia tava falando com a redação da Folha de São Paulo, que sempre me atendeu muito bem, e também a Band News, né? Me atendeu muito bem. E nesse vídeo eu quero que vocês saibam que eu preciso de vocês novamente. Eu tô correndo muito, muito, muito risco de vida. Porque para reclamar por mim tem quem? Minha família toda morreu. Para bater em mim, tem um monte. Tem um conluio, entendeu? A pessoa apareceu do nada, tava lá, falida, sem grana pra nada. Minha filha tava numa escola pública. Do dia pra noite, minha filha foi pra uma escola, pá. Depois do quê? De um golpe que uma pessoa não conseguiu dar em mim. Cheguei num amigo meu que me chamou pra uma conversa fechada. Falou, sabe a fulana lá de Floripa? Ela perguntou pra mim se você não tinha um podre seu pra entregar pra ela. Você saiu de lá e ela ainda que ficou com todas as suas coisas e não devolveu e ainda queria te fuder. Mas o pior de tudo é que antes de eu sair de lá, a própria irmã dela me entregou todas as mentiras que ela tinha dito pra mim. Inclusive a do cara que tinha tacado a pedra nas minhas costas, ele não só não morava lá e era amigo dela. O cara passou o Natal, o cara foi no relacionamento da mina e a mina me pôs numa cama de gato, sacou? Pra se livrar do cara, me pôs lá e depois aplicou um monte de coisa. Foi uma experiência terrível. E depois de sair disso, ainda vai em cima de A ou B e coloca. E como se não bastasse, ressuscitado dos mortos e tranquilo da vida que eu tô lá, recomeçando a minha vida. Aí fui, trabalhei no pote, morei num albergue melhorzinho, tal. Tô nesse período de vida, juntando moeda para alugar um quartinho de pensão. Me aparece, né, uma afirmação clássica de perseguição. O namorado da fulana entra na minha rede social e vocês puderam ver isso porque tá lá os prints, tá lá os posts nas minhas páginas. Só que tem que procurar, né, mano? São 5.000 numa, 1.000 na outra, mais 5.000 na outra, né?
do cara falando, olha, pagou durante a pandemia tanto, R$ 6.000 para enquanto você tava fudido todos os meses. Eu tava junto dela e eu presenciei. Não foi ninguém que me disse, não tem que inventar. E aí eu conversando, mano, mas me prova isso, esse bagulho é muito grave, eu conheço a pessoa. Aí ele me provou, me mostrou, conversei com uma outra pessoa que falou, não, é real. Não o suficiente, ainda me mostrou um processo de tal coisa, que era outra coisa, onde os dois tinham sido processados. E eu falei, meu, eu tô muito fodido. Uma porque eu já sabia, né? Eu já tinha tido uma ameaça direta antes de sair do relacionamento, que eu fui num laboratório de stalkeamento com vários computadores e várias pessoas stalkers que viviam de stalkeamento. E eles punham o nome de hub, mas era um lugar de stalkeamento. Com várias pessoas diferentes. Então quer dizer, porra, cara. E isso obviamente existe até hoje. Então, por exemplo, você pode ver aí na minha página do Instagram, que engraçado, né? Eu chamei o Ministério Público, eu autorizei a minha criptografia, eu falo no vídeo, isso é real mesmo. Eu quero mesmo, eu não tenho medo, eu não faço nada de errado. Por isso que eu também quero a ajuda da imprensa. Eu quero que isso venha à tona, não quero ficar famoso fazendo isso, não é bonito. Eu quero preservar a minha vida, eu quero viver mais. Eu quero abrir um buraco em volta de mim para mim ser uma pessoa comum e meter o pé para longe dessas pessoas. E até e depois, assim que eu tiver protegido e em segurança, tá longe de tudo isso aqui. Custe o que custar. Porque eu não mereço ser engolido pela sujeira que eles são. E outra, você que está aí do outro lado assistindo o vídeo, o seu filho, a sua filha, o seu neto, a sua neta, está correndo o risco de estar no meio dessa gente, de se relacionar com essa gente. E se dar mal por estar perto dessa gente. Então, quando eu falo tudo isso, não é medida só para mim, é para todo mundo. Isso tem que chegar às claras. Trazer uma par de falsidade ideológica, uma par de silêncio, stalkeamento, podreira. Como que a gente ia saber quem era o Sérgio Moro se a casa não caísse das coisas erradas que ele fez pro Lula ir preso? Como que a gente ia saber quem é o Collor se ele não subisse tudo aquilo? Como que a gente ia saber quem é o Bolsonaro se não puxasse toda a capivara de toda essa gente, não mapeasse toda essa gente? Essa gente quer acabar comigo, quer me sumir, não por minha causa. Não sou importante assim. É pra... Fizeram merda, acharam que ia conseguir facilmente, não conseguiram, e levantou a poeira deles mesmo, simplesmente. Então a melhor coisa é sumir comigo. E como que some comigo? Arranja um motivo para pôr ele dentro da cadeia. Se pôr ele dentro da cadeia acontece acidente com o marginal. Ele morre, some e acaba o nosso problema. Queima de arquivo, queima feito. E tem outros motivos, né? Aproximando gente ruim, fazendo coisa ruim, né? Tem outras coisas que pode. Então, mas assim, falo. O conluio existe. Existe a número 1 do conluio. Existe Mariana Cruz. Existe Jussara. Existe a Lisenberg. Existe a Xana Érica Fornícola. Tudo na mesma farinha do mesmo saco. Né? Porque, mano, o que tá acontecendo não é por acaso. Entendeu?
E por isso eu peço a atenção de vocês. Compartilhe, conte a história verbalmente. Se conhece alguém do Ministério Público, se conhece um desembargador, vai lá em cima, puxa para mim. Eu já multipliquei as nuvens, eu já separei as provas. E outra, é que nem eu falei, meu sigilo telefônico tá na mão. Se acontecer qualquer coisa comigo, se eu morrer, tá? Eu quero que abra o meu sigilo telefônico, busque o sigilo telefônico da Xana, busque a conta bancária de Gabriel Fornícola, que é essa conta que a Xana usa, não é a dela, né? E eu subi pela minha filha, pela Aline Fornícola Feldman, que ela já abriu uma conta no nome da minha filha. Então, se não achar o rastro telefônico, vai achar econômico. As minhas contas podem vir também nas minhas contas. Eu recebo doações de amigos, estão lá, eles são limpos, eles não estão com medo disso. Pode ter um golpe lá, alguém que tá tentando me incriminar. Ué, eu não tô sabendo. Entendeu? E não tenho medo, porque não tenho no que aplicar de errado. Se eu aplicar de errado é o quê? Pode ser uma garrafa de vodka que é uma destruição pra mim? Não dá, se eu tomar hoje, eu vou te falar o seguinte, se eu tomar hoje uma garrafa de vodka, eu não amanheço amanhã. Eu tô bem fragilizado por todas as enfiadas de pé na jaca que eu dei nos últimos tempos. E quem viu, viu. Que quando eu enfio o pé na jaca é de verdade. Mas nunca tive pra todo dia. Eu não tenho nem pro pão todo dia há muitos anos. Quem me vê aí outra coisa, quem me vê em fila de comida, com vestido de roupa legal, blá 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 blá, porra, me respeita, cara. Porque eu tô nessas filas faz 3, 4 anos. Não é porque eu quero. Se me vê num restaurante bom, também me respeita, cara. Porque eu trabalho, eu sou bom gastrônomo. E às vezes eu tô ganhando um rango, tô indo almoçar com alguém pra fechar um trampo. Minha vida, eu ando do térreo até o 20º andar. Em igualdade, eu não estou mais preocupado com a classe. Esse sistema é o sistema que eles criaram. Se eu dependesse dele, eu já tinha ido faz tempo. Agora, me ajudem. Eu tô no corre. Eu vou pra cima desse problema. Eu não mereço isso. Minha filha tem. Vai fazer 12 anos. Eu nunca fui no aniversário dela. Eu fiz 50, dia 1º. Ela nunca foi no aniversário meu. E mais um pouco ela nem sabia que dia que eu fazia aniversário. Natal? Nunca passou nada comigo. Nenhum comigo, em 12 anos. Se isso não for prova para alienação parental, o que é? Prova então. Né? Por enquanto é isso, cara. Desculpa o papo chato, né? Mas eu tenho que fazer essa campanha. Eu quero que esse assunto acabe, né? Hoje vocês tiveram um pedacinho da minha história, um pouco de mim, pra poder falar alguma coisa. E falem o que quiser, mano. Minha vida não foi feita disso. Não vai ser feita disso, né? Eu só não posso deixar mais injustiça do que já é feita continuar sendo feita, tá? Por isso eu vou também falar assim, ó, aos parentes, né, desta mulher que é mãe da minha filha, põe alguma coisa na cabeça. É um suicídio físico da vida da minha filha. Outro dia tava num hotel, a pessoa me humilhando e minha filha falou: deixa eu ter pai.
Eu quero ter pai. Chorando. Foi a última vez que eu vi minha filha. Meu coração tá cheio de amor por isso. Eu falo com ela. Tá cheio de amor por isso. Ela gosta do pai dela. E eu não achei que fosse diferente. Entendeu? Eu amo essa menina e eu tô batalhando pra reformar minha vida. Eu tô em reforma, mano. Quantas vezes eu reformei? Só que outra vez, ó. Vamos puxar o tapete. Vamos puxar o tapete. Vamos puxar o tapete. Esse é o terceiro ano consecutivo que eu tô me reformando e estão tentando puxar o tapete. Certo? Vamos pra cima aí. Tenho meus amigos que me ajudam. Obrigado, eu amo vocês sabem disso. Eu não tô bem de saúde, mas tô melhorando, a gente vai pra cima. E hoje é um novo dia. Vamos escrever uma nova vida.